Deixa eu tentar acertar aqui. Conversar. Bora. Olá, amigos e irmãos. Bem-vindos a mais o nosso bate-papo. Saudações a todos os jovens. E o assunto que nós vamos falar hoje, nesta sequência de assunto que nós estamos falando direcionado aos jovens, e eu quero explorar isso, tá? E eu percebo uma grande quantidade de jovens ociosos, né? Sem ter o que fazer ou sem perspectiva de vida. Muitos jovens vivem uma condição de frustração, de crises de identidade. E isso é perigoso, né? Então, o jovem cristão, ele não é diferente dos outros jovens. É um ser humano também. Precisa viver, precisa interagir com as pessoas, precisa ter amizades. Claro, amizade com cuidado, né? O jovem cristão, ele é um ser humano comum como qualquer outro ser humano. É um cidadão que tem que cumprir com seus compromissos, né? Então, é muito importante nós conversarmos sobre esses pontos essenciais que afetam a vida do jovem, tá? Para não dizer que eu estou falando sem base bíblica, eu quero ler aqui para a meditação dos jovens, enquanto eu falo. Estou falando na questão da busca, na questão da busca, na questão da conquista, né, de você encontrar o teu espaço na sociedade, né? Porque de alguma forma você precisa se impor. Olha, eu sempre dizia aqui em casa para os meus filhos, antes deles estudarem e se formarem: olha, o papai está aqui para poder dar o apoio a vocês da melhor maneira possível. Ou seja, farei o meu máximo com o pouco que eu tenho para que vocês alcancem a oportunidade de vocês. Mas vocês precisam estudar, né? Vocês precisam estudar, se preparar em uma boa profissão para vocês se impor na sociedade. Porque se você não fizer isso, se vocês não fizerem isso, vocês serão engolidos, tá? Pelos males da sociedade, por não ter perspectiva. Uma pessoa ociosa, sem ter o que fazer ou sem ter o que oferecer, é uma pessoa que pode ser uma presa fácil, viu? Para mentes malignas. Compreendeu? Você está compreendendo? Se você que mora em alguns lugares que são hostis, você vai compreender e me dar razão 100%, tá? Daquilo que eu estou dizendo. Quero ler para os jovens aqui, para a nossa conversa. Diz assim, capítulo 11 de Eclesiastes, o livro da sabedoria. Diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Tá certo? Por que está dizendo isso? Por que está dizendo, esse texto está dizendo isso? Lançar significa você entrar em movimento. Lançar significa você ter atitude de fazer. Lançar significa você ter atitude de buscar, de acreditar que aquela semente que você vai plantar vai lhe dar frutos bons. Porque no verso 2 fala, reparte com 7 e ainda com 8. Porque você não sabe que mal haverá sobre a terra. Isso aqui fala da preparação, né? Que nós precisamos se aplicar à preparação da vida. Nós precisamos, o jovem, cristãos e não cristãos,
precisa ter um projeto de vida. Ele precisa de um projeto de vida. Ele precisa ter uma mentalidade daquilo que ele quer ser, daquilo que ele vai buscar, né? E uma das coisas que nós vamos falar hoje que afeta a vida do jovem é o namoro. O assunto de hoje é namoro, tá? Tanto para o cristão quanto o não cristão, tá bom? O não cristão, ele vai já namorar daquele jeito que todos sabem. O não cristão, às vezes, sofre alguns acidentes também. E isso nós vamos conversar aqui, tá bom? Outra coisa que eu quero ler para os jovens aqui é o capítulo 12 de Eclesiastes e o versículo 1 que diz: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias, tá? E cheguem os anos, que é a velhice, dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Então, a velhice de um homem, o que acontecer, o cenário que um senhor ou uma senhora, estando já numa idade acima dos 60, digamos assim, o cenário deles, quando ele estiver nessa idade, será o reflexo daquilo que ele produziu quando ele era mais novo. Então a vida é desse jeito. Lembra-te do teu Criador, ou seja, cuida-te, se atenta-te nos conselhos de Deus. Tenha cuidado com a vida, tenha cuidado com você, tenha cuidado com a pessoa com quem você vai encontrar, com quem você vai viver. Então, já que nós estamos entrando na fase do namoro, eu vou aqui só fazer uma prévia desse assunto que é longo, tá? A minha conversa é uma prévia. Em 20 minutos, ou 15 minutos, ou 30 minutos, não vamos conseguir falar o tudo que esse tema tem. Mas darei o meu máximo com pouco que eu tenho, com pouco de recurso que eu tenho, darei o meu máximo para ajudar você. Espero que você entenda. Uma das coisas que eu gosto sempre de falar para quem lida com jovens, se você está lidando com jovem, é um diretor de jovem, o jovem precisa de um pouco de palavra, de um pouco de oração, de um pouco de lazer e de um pouco de diálogo. Ouça os seus jovens, senta com eles, ouça as suas demandas, suas dificuldades. Talvez muitos jovens estão sofrendo e você não consegue visualizar porque não deixa ele falar. Tá? Procura ouvir este jovem, tanto essa moça, esse rapaz. Digo isso de experiência própria. Tá? Pude ajudar e salvar muitos jovens ao ouvi-los. Não seja só a boca. Deixe que eles falem. Ao você ouvir eles, ouça com amor. Não ouça e crie um estado de condenação. Porque se você já no início começa a ouvir o jovem, seja moço ou rapaz, e já dá a ele a sentença de que ele já perdeu, você não está lidando com esse jovem com amor. Você corre um sério risco de perder esse jovem, seja moço ou rapaz. E você corre um sério risco de pagar pela vida desse jovem. É muito sério aqueles que estão à frente de alguém. Não é simplesmente liderar. Agora, a responsabilidade da liderança recairá sobre aquele que lidera, que precisa liderar com amor pelas almas. Beleza? Escute mais os seus jovens. Eles querem falar. Bom, o namoro, ele é uma fase, né? Ele é uma fase, né? Eu vou falar aqui sem nenhum tipo de subtítulos. Eu só coloquei namoro. O namoro, ele é uma fase em que os jovens, né, ou as pessoas se relacionam, onde uma moça ou um rapaz olham um para o outro e decidem conversar. A partir dessa conversa é que vai decidir se ambos deverão continuar o processo, chegar ao noivado e ao casamento.
Então, no namoro, predomina a arte da conquista, tanto do lado do rapaz, tanto do lado da moça, né? Os dois. O rapaz quer ganhar a moça com elogios, com presentes, com palavras bonitas. E geralmente a moça quer ganhar um rapaz, né, com as suas habilidades, ou seja, aquilo que ela sabe fazer, né? A mãe sempre prepara um pudim, um doce, um almoço gostoso. E às vezes esse rapaz, ele é um rapaz que ele talvez não tenha essa atenção, digamos assim, porque devido à vida corrida, alguma coisa assim, e é um rapaz que viaja ou talvez trabalha e não come sempre comida caseira, e ali a mãe prepara aquela comida, e isso acaba cativando esse rapaz. Então existem elementos, né, que acabam unindo pessoas. O namoro é essa fase. Essa parte não é ruim, essa parte é boa, porque ali as habilidades, né, e os títulos de cada um para a conquista vão se aflorar. Porém, quando entramos na área dos sentimentos, da carícia, do toque, do abraço e muitas outras coisas, é que podem surgir os problemas, se não tomarem cuidado. Então, deixa eu dizer uma coisa aqui para os adolescentes e os jovens. Quando chega nessa fase, eu já disse lá atrás, nós olhamos para o lado oposto e já começamos a ter sentimento. Uma vez eu fui perguntado sobre... Olha só uma pergunta que um jovem me fez. Eu sempre fui carregado de algumas perguntas e uma delas eu vou citar para você. Ele disse assim: Marquinhos, meu diretor Marcos, né? Como que eu faço para achar aquela menina com quem eu vou casar? Olha, os nossos olhos, ele faz um desenho da pessoa que se encaixa no nosso perfil. Lá no livro de Provérbios diz, seja Provérbios 30, diz que de todas as moças que eu olhei, apenas uma, né? Uma chamou minha atenção. Vou falar aqui, porque eu não estou com o texto aberto ao lembrar desse ponto, eu lembrei disso. O sábio Salomão, ele disse: de todas as mulheres que eu olhei, ou moças, de todas as moças que eu olhei, somente a ti me agradou, somente você me agradou. De todas eu te escolhi. Então tem sempre uma pessoa, uma moça, né, que se encaixa dentro do desenho dos nossos olhos, daquele tipo de mulher ou moça com quem eu quero me relacionar e casar. Fora desse contexto é aventura, porque talvez eu já fui jovem, já passei por essa situação. Então sempre que você for namorar com alguém, né, ter um relacionamento seja masculino ou feminino, você precisa se atentar nisso, se atentar nas qualidades da pessoa, no que ela é de fato. Lembra de que quando Abraão mandou Isaac buscar Rebeca, ela não sabia, né? O Senhor, né? A pessoa a quem Abraão mandou, a pessoa, Eliezer, que foi buscar. Eliezer também não sabia quem seria a moça, mas Deus deu a dica: aquela que vier à fonte e servir a água a você, lhe der a água e servir os teus camelos, essa será a esposa de Isaac. Então preste muito bem atenção que Deus não
Ele não falou de uma moça que estaria dormindo até altas horas. Ele não falou de uma moça que dorme até as 12 horas. Ele não falou de uma moça que não ajuda no serviço de casa. Ele não falou de uma moça que não se preocupa em estudar. Que os pais pagam os seus estudos, mas ela vai brincar. Ele não falou de uma moça que não tem responsabilidade. Deus estava ali mostrando para Eliezer que aquela que tivesse essa atitude, essa seria a futura esposa de Isaac. Então, observe bem que Deus, o próprio Deus, ele já dá a dica aqui. Às vezes você olha para uma moça, ela é bonita, mas ela não corresponde a você, né? Talvez ela não consegue te acompanhar. A mesma coisa o rapaz. Se você observar na palavra de Deus, a maioria dos homens que Deus chamou, ou todos os homens que Deus chamou para o trabalho, para exercer uma missão, esses homens estavam ocupados com algumas coisas. Esse é um dos pontos. A responsabilidade vem com compromisso, com o cumprimento de compromissos, tanto do lado da moça e do lado do rapaz. Se você é jovem, está no tempo de estudar, estude e se forme, para poder se garantir nessa sociedade. Porque se não temos o que oferecer, seremos engolidos pela sociedade. Agora, o rapaz também. Ele deve cedo procurar alguma coisa para fazer. E tem para quem quer trabalhar. Os outros que escolhem caminhos estranhos é porque eles querem as coisas rápidas e fáceis demais. Mas tudo que é duradouro é construído passo a passo, até mesmo no namoro. Então, o namoro, nós quando nascemos, nós já nascemos, né, num cenário já afetado pelo mal. Todos os seres humanos, quando nascem, ele já nasce debaixo de um cenário afetado pelo mal. Por isso que toda a criança que nasce, seja homem ou mulher, é costume muito entre os cristãos levar essa criança à igreja e apresentá-la a Deus. E com esta oração que os ministros fazem, né, os males que vieram carregados junto com essa criança, né, eles se afastam. Então, todo ser humano está debaixo do jugo do mal, porque o mundo jaz no maligno. Então, o que eu quero dizer para os jovens aqui, principalmente os jovens cristãos? Você deve se atentar. Quando você for namorar, não namore para brincar ou passar tempo. Isso é um perigo. O namoro, que é para brincar e passar tempo, traz sequelas e amargas. Traz cicatrizes profundas. Atrasa o processo de vida. Traz as lágrimas fora do tempo. Então não brinque de namorar. O namoro é para pessoas sérias, que vão escolher o seu cônjuge para poder casar e formar família. A sociedade atual precisa de pessoas com a mente estruturada. Os acidentes podem até acontecer, mas devem se assumir. Mesmo que aconteçam os acidentes no namoro, você deve se assumir. Se assumindo para que você possa, com responsabilidade, deixar uma mensagem. Eu cometi um erro, mas eu reparei e estou assumindo a responsabilidade. Tenha cuidado. Quando você tiver que encontrar alguém, não tenha pressa. Tá? Namore com responsabilidade, sabendo, quero dizer para os rapazes aqui, aquela moça com quem você vai encontrar, mesmo que a cabecinha dela, o juízo não chegou ainda, você como homem tem que assumir uma postura de responsabilidade. Porque o pai daquela moça sofreu e ainda está sofrendo para poder mantê-la, para poder pagar suas roupas, pagar os seus estudos,
pagar o seu alimento, pagar a moradia. Então, o custo sobre essa moça, para mantê-la bonita, igual você chega e encontra com ela, traz, né, dores aos seus pais. Então, tenha cuidado. Quando você encontrar, você que é jovem cristão e não cristão também, encontrar uma moça, mesmo que ela, o juízo não chegou ainda, você tenha cuidado. Porque foram muito sofrimento para ela chegar no ponto que ela está. E as moças também devem ter responsabilidade com o seu corpo. Não entregar o seu corpo a ninguém à revelia. Tá? A sociedade atual já empurra a juventude para esse tipo de comportamento promíscuo, né? Perigoso. A própria sociedade, né? As ideologias empurram a juventude para esse estado difícil. Mas não entre nesse caminho. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 14, diz assim, deixa eu ler para você entender. Acho que é Provérbios capítulo 14, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Que diz para não entrarmos na vereda dos ímpios. Não entre na vereda dos ímpios, né? Por quê? A vereda dos ímpios, ela é a vereda de morte. Então tenha cuidado com isso. Tenha cuidado. Né? Acho que é o verso 15. Provérbios capítulo 4, verso 15 diz. Vou ler no verso 13 e 14. Pega-te a correção e não a largues. Guarda, porque ela é tua vida. Não entre na vereda dos ímpios, nem ande pelo caminho dos maus. Evita-o, não passe por ele, desvia-te dele e passe de largo, pois eles não dormem se não fizerem mal, foge deles os sonos se não fizerem tropeçar alguém. Talvez você está entrando numa armadilha, e não sabe. Então, nem tudo que te disser você deve acreditar, tudo você deve conferir de fato. Se você vai encontrar com uma moça, respeite ela, mas você também quer casar com ela, vê como é ela, como é a família dela. Da mesma forma é o rapaz. Quer namorar, é o rapaz. A moça deve observar quem é esse rapaz, da onde ele veio, quais as intenções dele, quem é a família dele, como que ele lida com seus pais. Porque se é um rapaz que trata mal a mãe, que trata mal o pai, não será um bom esposo para você. Tenha cuidado com isso. Olha só. Porque come o pão da impiedade e bebe o vinho das violências. O vinho da violência é quando gera morte. Pessoas saem assassinadas. Quantos jovens perecem no fim de semana? Então tenham cuidado. Verso 8. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então você não vai ser antiquado ou atrasado se você buscar boas maneiras para se viver. Então fique atento nisso, porque o namoro, apesar de ser uma fase muito excelente, porque eu já namorei, eu já tive essa fase, mas é uma fase perigosa, que se você fizer as coisas erradas dentro dessa fase, se você não tiver cuidado, ambos, o rapaz e a moça, não tiverem responsabilidade um com o outro nessa fase, eles produzirão lacunas profundas que trarão dores e tristeza no futuro. Então, quer ser bem-sucedido na sua vida conjugal, no seu casamento? Namore com responsabilidade, tá bom? É um conselho, eu poderia dizer muito mais, mas o espaço e o tempo não dá para a gente separar ponto a ponto daquilo que é preciso. Principalmente você que é jovem cristão. Tome muito cuidado, pois a vida ela é linda, ela é excelente. Deus nos deu essa vida de presente e precisamos zelar dessa vida maravilhosa que Deus nos deu. Mas se nós não tivermos cuidado, o mal nos engole. Caímos na nossa própria ignorância. Tenha cuidado, pesquise tudo, analise tudo e seja feliz, tanto você, moça, quanto você, rapaz.
Se inscreva no nosso canal, curta, comente e compartilhe.